Então, a gente está aqui, estamos aqui conversando com o Júnior, ele já está entrando aqui novamente, e aí a gente vai falar justamente sobre essa segunda parte, que é o método, né? Tô até mandando aqui, tá, gente? É, pode. Conversando um pouco sobre o método, vou dar uma adiantada, que na verdade o Júnior já mencionou, né? Ele não fez cursinho para primeira fase, né? Então, assim, é bastante comum, tá entrando. E é bastante comum que as pessoas não façam, não paguem para a primeira fase. Eu, por exemplo, fiz, tá? Para mim foi bom, né? Me deu uma disciplina fazer a primeira fase com um cursinho. Eu, por exemplo, não fiz todas as aulas. Eu também estava trabalhando, né? Faz tempo isso, mas assim, eu estava trabalhando, estava meio tenso, inclusive. E algumas aulas eu não estava indo, tá? Então, assim, eu, por exemplo, acontece, tinha uma matéria X, eu estava indo bem, aí eu não fazia, né? Então, o Júnior também, ele fez bastante isso, e ele fez um método que eu achei muito legal, em especial nos dias de hoje, que está rolando a pandemia. Júnior, conta pra gente, como que você fez essa preparação mano a mano, né? Você estava sem cursinho e tal, estava pensando, é nós, qual que é a sua grande dica aí? Primeiramente, Fabião, logicamente, às vezes as pessoas se deparam por questões até financeiras, né, Tá, para fazer o cursinho, né, da primeira fase, que é tá, muito caro, bastante caro. Tem gente que tá. enrica, né, enrica as empresas aí de tanto fazer cursinho, né, que eu acredito que não vai ser o caso dos nossos colegas aqui da Campos Sales. Mas, assim, eu utilizei tudo que tinha 0800, tudo que era gratuito dos cursos, tinha o dia D da empresa tal, não vou fazer propaganda aqui, mas dia D da empresa Y, Pode fazer, tá? todos os dias D que era Sim, presencial, sim, eu ia, entendeu? sim, Os que não era, né, de forma presencial, era online, eu também sim. participava, entendeu? Isso Tá, era num sábado, então eu passava o dia inteiro fazendo tá, anotações no caderno, porque tá. ali, quer queira, quer não, é um resumão. Então os caras te dão macete, te dão dicas, você vai fazer um resumo. Tem coisa que dá para anotar, tem coisa que não dá para anotar. Sim, Mas você vai focando, né, sim, naquele resumo de uma forma ou outra você já ouviu isso na faculdade. A faculdade, né, te dá uma base muito boa, porque tudo que eu vi e tudo que eu estudei para a OAB, eu já tinha visto nas minhas aulas. tá. Logicamente, como eu fui, né, um pouco precoce, posso dizer assim, que eu fiz no nono semestre, tinha matéria ainda que eu não tinha visto, entendeu? Então eu peguei no cursinho. Então, direito tributário eu não tinha visto ainda, entendeu? Ética eu não tinha visto ainda, porque infelizmente Sim, a matéria de ética foi no 10º semestre, eu estava prestando no nono, né? Não tinha nem iniciado praticamente as aulas, né, na primeira fase, mas eu fiz o dia D, entendeu? De todos os cursinhos que possíveis existentes no mundo, entendeu? Eu fiz. E a outra coisa também que eu pratiquei, outro método que eu fiz, Fábio, foi exatamente resoluções de questões. tá, Então, ótimo. resolvia todo dia. Você não tem tempo. Você consegue tempo. No caminho do trabalho, eu tinha 1 hora para chegar no escritório, Tá, então eu resolvia questões todo dia. Na minha planilha, eu tinha as matérias por dia. Então, segunda-feira, por exemplo, eu estudava processo do trabalho, direito do trabalho, entendeu? Na segunda-feira. Na terça-feira, direito civil, processo civil. Na sim, quarta-feira, direito penal, processo penal. E assim por diante. Na quinta-feira, sim, direito constitucional, direito tributário. E aí, ética na sexta-feira, por exemplo, que é uma matéria que você tem que dominar, porque sim, são 8 questões, né? Então, eu pegava as matérias sim. de peso. E as matérias que eram as menores, matérias que tem 2 questões que não pode desprezar, tá? Então, eu falo para vocês, direitos humanos, direito Filosofia. internacional, filosofia, ética, direito ambiental, direito do consumidor, que são matérias que salvam você também. Que não são matérias difíceis de estudar, mas são matérias o peso era menor. Então, qual foi o método que eu adotei? Comecei a fazer, né, resoluções de questões e fiz também simulados. Eu Tá, acho que no mínimo, Fábio, eu fiz uns 12 simulados, entendeu? show. 12 simulados. Então, assim, pessoal, inclusive, assim, o Júnior citou, e muito legal, inclusive com orgulho, a faculdade, a Campus Sales que ele fez, né?
Eventualmente, quem estiver nos assistindo que não esteja na Campus Sales também, né, que, enfim, às vezes não curtiu tanto a preparação na faculdade também, acho assim, fica a dica do Júnior que ele teve umas matérias que ele não teve na faculdade, né, e conseguiu fazer um score, uma pontuação bacana. Então, assim, né, é super bom se você tiver uma base, ajuda pra caramba. Tipo, pra caramba. Não tem como a gente ser cínico nem hipócrita. Ah, não faz diferença. Faz diferença, né? Agora, como qualquer prova, a prova tem um viés. Tem o preconceito do examinador, né? O examinador, ele tende a... Mas no passado, ele tendia a mais, tá, gente? Hoje ele é um pouco mais aberto. Pelo menos essa é a minha experiência, mais focada no tributário, né? Mas eu tinha visto outras questões no passado com um pouco mais de profundidade, matérias, na verdade, ética, etc, etc, e tinha uma repetição um pouco maior. Hoje tem realmente uma repetição um pouco menor. E o Júnior mencionou, realmente, tem muito concurso bom, né? Curso bom. Tem muito curso bom, né? Professor bom, de diversas áreas. Lógico, assim, às vezes aquele cursinho é para você, às vezes você não curte aquele cara, a maioria dos professores, e o seu vizinho gosta, né? Mas o que o Júnior fez foi o seguinte, foi fazer muita questão, né? Que acho que é uma super dica. Vai fazendo o seu resumo, ou seja, o seu caderno, para você ter algum material de apoio para mais tarde, para consultar. Acho que isso é outra dica que o Júnior está dando aí, que é super legal. Né? E Exatamente. fala com a turma, por gentileza, Júnior, como é que você conciliava, né, as suas outras atividades? Você tem família, né? Tem filha, né? Então, conta pra gente. Exatamente, né? Para você fracionar o seu tempo, assim, tempo é igual para todo mundo, né? Então, cada um tem o seu tempo, né? Primeiramente, né? Você tem que se analisar, se autopoliciar. Meu tempo é escasso. Ah, mas no final de semana você consegue. Então, assim, lógico que você não vai deixar de viver, mas você tem que ter sacrifícios, entendeu? Então, ao invés de você estar assistindo Netflix, por exemplo, não criticando, entendeu? Você está ali assistindo uma aula, uma videoaula, você está ali olhando uma questão, você está, né? Outra dica também que eu utilizei, Fábio, foi o OAB de bolso, que é um aplicativo muito, muito bom, que você tá ali no metrô, ali, ó, ao invés de você estar escutando uma música, você está ali resolvendo a questão, entendeu? E principalmente o que fez eu ponderar o quão bom eu estava ficando ou não nas questões, nas resolução de provas, Fábio, era exatamente a correção, que é chato, que é muito chato você corrigir a sua própria prova. Na primeira prova que eu fiz no meu simulado, eu tirei 37. Eu falei, poxa, você tem 37, né? Tudo bem, não tá bom. Eu preciso mirar um pouco mais alto, porque eu não posso ficar no meio batendo na trave. Na segunda, eu tirei 39. Eu falei, cara, não tá bom ainda. Então, eu corrigia essa minha prova, entendeu? E eu via quais matérias eu estava fraco, quais matérias eu não estava entendendo. E eu ia na resposta e tentar entender o fundamento, porque tem muitas perguntas capciosas, né, no OAB. Calma, a gente chega lá. Mas assim, ó, o que eu acho, então, ó, gente, assim, o que o Júnior tá falando, né? De repente, super a favor do lance de bolso. Na minha época, na minha época não tinha nem celular, né? Mas, mas não é meio que isso, assim. Mas assim, o app, o cara dá uma porrada, né? Tá viajando, cara. Aí pim, né? Então, assim, mas assim, a dica do Júnior, mesmo que você não tenha, não tô falando contra os caras, tá? Né? Eu desejo o sucesso deles e o pessoal fala muito bem realmente, né? Mas, por exemplo, né, que é um lance que eu acho legal até de repente para você se empolgar. Cara, ó, tem inglês de bolsa, né? Essa aqui da ASP, parabéns ASP que é relativamente barato, R$ 20, né? Essa é a Constituição. É de bolso, gente. Eu coloco no bolso isso aqui. O duro é que não tem onde sair, né? Mas e eu tô olhando aqui porque tem umas provas aqui da OAB que eu uso para me preparar, tal, impressas, né? Então dá para você pegar na internet. Então, né? E as provas, como o Junior mencionou, tem 80 questões. Então, cara, assim... Fábio, desculpa te cortar, essas provas anteriores, eu falei que faça simulados. Eu peguei provas anteriores, uns 2, 3 exames anteriores, porque também não adianta você pegar o primeiro exame, que vai estar completamente desatualizado. Então, eu peguei umas 2, 3 provas anteriores e fiz. E aí comecei a ter uma assertiva, né? Aí comecei a aceitar 43,
45. Aí eu falei, ó, tenho que melhorar. Aí fui melhorando os pontos. Aí teve um momento que eu comecei a acertar 51, 52. Eu falei, pô, cara, tá legal. 53. Cheguei a acertar 53 pontos, entendeu? Quando cheguei na prova real, fiz os 48, entendeu? Então foi uma pontuação boa. Então aí, última dica aí, que é, pessoal, vai anotando e vai mensurando sem medo, tá? Os seus números, o seu score, quando você tá andando, quanto você tá girando em falso, tá? Às vezes, eu sei, acho que a ideia é ter uma base, assim, não precisa fazer 80 questões. Ah, o cara tá fazendo 80% do trabalhista. Beleza, mas assim, você precisa gabaritar trabalhista? De repente, você pode deixar um pouco de lado, começar a fazer revisão de trabalhista e ir para aquela matéria comercial. Ah, tô fazendo uma porcaria de comercial, de processo civil, etc, etc. Assim, evidentemente, sim, tenta manter a linha e, se for o caso, inclusive em tempo, etc, etc, pô, pega tributário antes de pegar processo civil. Eu dou as duas matérias, então eu posso falar das duas matérias. Tributário tem menos matéria que processo civil, né? Se você pensar assim em questões, etc. Então, faz penal antes de civil, né? E assim sucessivamente, se você tiver uma escassez de tempo aí, alguma coisa, né? Não precisa ver nada, acho que ver nada é perigoso, mas foi como o Júnior falou. Faz ética, faz tributário, faz, que mais? Penal, processo penal, faz trabalhista, né? Você já tem 5 matérias. Por Então, assim, se for incrível o que caso... pareça, Fábio, desculpa te cortar novamente, o direito tributário tem 5 questões no exame. Eu gabaritei as 5 questões de tributário, porque eu estava estudando 6? tanto tributário. São 6? Acho que são 6. 6. Mas tudo bem, você bem. gabaritou o tributário. Isso que importa. Gabaritei, Então, entendeu? show, E ética parabéns. também era assim, como ética tem 8 questões, você fala assim, não é porque ética é mais importante, lógico, todo advogado tem que ter ética, Tem que mas ter ética. é porque tem um peso maior, porque são 8 questões, imagina aí. Você vai Exatamente. precisar mais de 32 pontuações para atingir a média dos 40 pontos. Exatamente, e o que acontece? Tem um número de pontos legais e tem uma matéria, assim, mais enxuta do que outras matérias, né? Então, é esse que é o lance, por exemplo, civil, né? Tem um score legal, mas tem um baita universo, né? O Código Civil tem, tipo, 2.000 artigos, é isso? Então, assim, né? Acho que é, né? O Código de Processo tem 1.200, 1.100. Então, assim, tem bastante matéria. Então, a gente vai voltar daqui a pouquinho com o Júnior falando da segundona, tá? A sensação que ele teve, etc, etc. Até daqui a pouco, gente. Show.